Olá, você, estamos de volta mais uma vez aqui no canal Colaborativas. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez. E o tema de hoje é a visão da criança sobre a separação. Quando os pais se separam, é muito comum as crianças terem fantasias e sentimentos de abandono. Elas podem pensar que até mesmo são responsáveis pela separação. Elas misturam o sentimento de amor que elas têm pelos pais com essa angústia, com essa dificuldade de acreditar que, devido à separação, elas não vão mais ser amadas. É importante nós compreendermos essas angústias e ajudarmos a criança a lidar com essas emoções, com as suas emoções. A separação, ela abrange divórcio ou simplesmente um afastamento, ou a morte de um dos cônjuges. E é fundamental que os pais sejam honestos com as crianças sobre a separação, sem entrar em detalhes desnecessários. Mentir ou esconder a verdade pode gerar desconfiança e mágoa nas crianças. Elas precisam entender que é normal sentir tristeza, sentir raiva e até confusão nesse momento. Outro aspecto muito importante é garantir que a criança mantenha o contato com ambos os pais, sem interferências ou conflitos, porque a alienação parental, quando ocorre, ela pode causar danos emocionais e prejudicar o relacionamento familiar. É um processo de transição em que a criança precisa sentir-se amada, segura e compreendida durante esse processo. Mas será que é assim mesmo que acontece? Inscreva-se no nosso canal, envie suas perguntas e suas sugestões. Conte conosco para lhe auxiliar nessa jornada de compreensão. Mas voltando aqui ao tema, nós precisamos considerar o impacto emocional nas crianças e muitas vezes o sentimento de abandono quando isso acontece. E é por esse caminho que eu vou descrever o impacto que eu tive quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha 9 anos. Foi uma separação, porque eu nunca mais a vi. E isso afetou a minha vida de forma muito negativa. Eu tive insegurança, eu tive medo, eu não tive consciência do que estava acontecendo. Os adultos à minha volta conversavam entre eles sobre o melhor futuro para mim. Onde que eu ia morar? Se eu ia morar com meu tio, se eu ia morar com meus pais, com o meu pai e a minha irmã, com a minha família, sem a minha mãe. E eu nem sabia que o meu futuro estava sendo avaliado por eles. E eu só tinha 9 anos. Ninguém me perguntou o que eu queria. Meu pai optou depois a fazer uma nova estrutura familiar e aí ele ficou comigo. Mas aí eu entrei num segundo processo, que é a aceitação da nova realidade familiar. Com tanta dor que eu sentia do abandono, que eu achava que a minha mãe tinha me abandonado, mesmo sabendo que ela tinha morrido, mesmo vendo a minha mãe morta, eu achei que a minha mãe tinha me abandonado. E ela me fez muita falta. E é claro que por causa disso eu fiquei rebelde. E eu me tornei uma pessoa muito difícil de conviver. Mas como isso aconteceu há quase 50 anos atrás, não se cogitava naquela época a possibilidade de um acompanhamento psicológico, que hoje é tão normal e fundamental nos dias de hoje. Mas a vida seguiu o fluxo normal, do jeito que eu consegui lidar com tudo isso. Quando eu me tornei adolescente, eu desviei o meu foco da falta que a minha mãe fez, desse vazio que eu sentia, e eu passei a buscar nas pessoas. No caso aqui, no namorado aos 14 anos, e na vida, nas pessoas, nas coisas, em alguém ou em alguma coisa que suprisse esse vazio. Eu lembro que eu tinha, nem sei quantos pares de sapato eu tinha. Meu guarda-roupa era lotado e tinha roupas que eu nem vestia. Então, percebam a importância da criança sentir que é amada e que é valorizada, independente das circunstâncias. É muito importante nós atentarmos que a separação dos pais, ou a morte de um dos pais, ou o afastamento de um dos pais, pode ser um momento muito desafiador para a criança. Mas com o apoio adequado, com o amor dos pais, elas podem superar, as crianças podem superar essa fase e se desenvolver de uma forma emocionalmente saudável. É fundamental que os pais, os genitores, estejam atentos a essas necessidades
emocionais da criança e oferecer o suporte necessário para que elas possam enfrentar essa situação da melhor forma possível. E aqui nós também precisamos deixar claro que a separação ela é vista de vários ângulos. Por isso aqui nós vamos apresentar versões diferentes sobre o assunto. E aí, Jaque Fidalgo, nos conte um pouco da sua experiência neste assunto. Sim, tem uma fala, né, que eu gosto de usar muito quando eu atendo casais, né, que é toda história tem três lados, né? Na verdade, deveria ter quatro, né? Pensando bem agora, você falando. É o lado de um, o lado de outro e o lado da verdade. Mas qual verdade? Porque cada um numa separação tem a sua. E aí o lado da criança, como a criança viu. E eu também, né, venho de uma família de pais separados. E no meu caso, quando eu era bebê, e o meu pai nunca me falou da minha mãe. Então, quando o meu pai veio falar da minha mãe, eu já estava grandinha, né? E aí eu tive a madrasta. Eu tive uma mulher que ficou no lugar da mãe, mas aí quem tem madrasta, né, vai saber o que que acontece, né? Não é o tema aqui, mas a minha dor da minha criança era porque minha mãe ficou com meu irmão e meu pai ficou comigo. Então a dor da minha criança, por que que ela escolheu ele e não escolheu eu? Por que que ela ficou com ele e não comigo? Que é a mesma dor do meu irmão hoje. Por que que o meu pai levou eu e não levou ele? Então a gente foi separado, então cada um tomou um lado. E aí, quando fala dessa alienação parental, é muito importante isso, mas eu errei também. Fui para a vida, por isso que não há julgamento, né? Por isso que a visão sistêmica traz que a gente fez o que dava conta de fazer com o que tinha no momento. Porque eu julguei tanto a minha mãe, eu julguei tanto o meu pai, né? Querendo, se fosse comigo, eu ia fazer assim. E aí, o que que aconteceu? Eu caí no relacionamento, me separei, dividimos filhos, cada um ficou com um. E quando eu cheguei aqui na visão sistêmica, quando eu me encontrei aqui com essas mulheres, que eu descobri que eu tinha repetido o padrão, feito de novo o que eu achava que não era certo, eu também fiz. E também fiz alienação parental, porque eu também queria explicar para minha filha que eu era uma mãe melhor que o pai dela. Porque é a visão da mulher ferida, era a visão que eu tinha da mulher ferida. E o meu ex-marido também colocou o meu filho contra mim, porque é a visão que ele tinha sobre mim. Então, quando eu entrei nesse autoconhecimento, a gente se reconciliou. E não tem muito tempo, tá, gente? Tem de 2 anos para cá, né? Um ano foi só brigando comigo mesma. Aí depois a gente vai aceitando, né? Então hoje eu estou vivendo um momento de harmonia. Por quê? Porque o filho não tem culpa. A gente arrumou esse pai para o filho. O pai arrumou essa mãe para o filho. E o filho é os dois. E não tem maior e menor, os dois são do mesmo tamanho. Então, quando a gente fala mal do nosso ex-parceiro, quando a gente fala mal do familiar e o filho está escutando, é o filho que sente essa dor. É o filho que toma para ele se sente culpado. Então é muito importante esse conhecimento de trazer que, mesmo que a gente sinta, não vou falar que a gente não sente, mas a gente tem que respeitar a criança, porque aquela criança tem a parte daquela pessoa. Então, para mim, foi libertador depois desse autoconhecimento, depois da visão sistêmica. E hoje a gente está aqui para compartilhar nossas histórias com vocês, para vocês não precisar passar o que a gente passou, ou errar, e depois, quando o seu filho está grande, aonde eu errei, o que que eu fiz de errado? Porque você sabe o que que a gente ganha quando a gente coloca o filho contra o pai ou contra a mãe? A gente recebe ingratidão, porque o sistema é justo e ele não aceita a exclusão. Então, todas as vezes que a gente exclui um pai ou uma mãe, lá na frente a gente vai colher ingratidão. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Hilda, como é para você, né? Esse tema hoje bem. Então, a experiência que a gente tem, né, na convivência diária com os terapeutas, com os casos que a gente está vendo, que na visão da criança, ela se sente abandonada quando os pais se separam. Ela acha que um dos dois, aquele que saiu, que foi embora da casa, ela não vai ver nunca mais. Então, ela fantasia na mente dela que perdeu aquele pai ou aquela mãe que saiu.
E isso para ela já causa muita confusão na cabecinha, né? E muitas vezes, por causa dessa fantasia, ela acha também que é por causa dela que os dois acabaram brigando. Então, a primeira coisa que a gente aconselha que é para ser feita é dizer a verdade. Por que que os pais estão se separando? Dizer a verdade, porém não falar o motivo que levou à separação. E explicar para a criança que nada vai mudar. Papai continua sendo papai, mamãe continua sendo mamãe. Que vão ter vidas diferentes e essa vida precisa seguir em frente, né? Com outras pessoas e, e fazendo amizade com outras pessoas, sem julgamento, né? E não precisa mentir para a criança, porque se você mente para ela, ela vai ficar com aquele sentimento: eu não posso confiar nem no meu pai nem na minha mãe, eles me enganaram. Então, é sempre dizer a verdade, para eles confiarem nesses pais. A criança, ela tem que manter o contato com o pai e com a mãe. O homem e a mulher separou, mas o pai e a mãe vão sempre continuar sendo o pai e a mãe. Então, eles precisam passar essa imagem, né, para os filhos, não falar mal um do outro, porque os filhos não têm culpa que não deu certo, a escolha foi do pai e da mãe. Então, ele tem que manter esse bom relacionamento em prol dos próprios filhos, né? Procurar ajuda quando a gente não consegue, quando a pessoa não consegue falar sozinho ou se abrir sozinho, ajuda para ver como é que fala para o filho, ajuda para ver como que ela vai, ou ele, né, no caso, vai agir nesse momento tão difícil, para não prejudicar tanto as crianças, porque nessa fase que a criança está formando a sua personalidade. Então, é muito importante ter cuidado de como vai falar com ela. No meu caso, assim, é muito parecido com o da Sueli. Também perdi minha mãe com 9 anos. E até a vida adulta, até pouco tempo atrás, eu sentia que muita coisa que não dava certo para mim, porque eu não tinha minha mãe. Eu queria o apoio da minha mãe. Queria ser vista, né? E me sentia abandonada. Quantas pessoas, assim, que às vezes eu me afastava, percebo hoje isso também. Me afastava com medo de ser abandonada. Então, antes eu já me afastava. Isso na amizade. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? E para você, Fabiane, o que você pensa sobre isso? Eu sou Fabiane Zadorosmi e eu ouço essas mulheres falando aqui um pouco sobre essa visão da criança né, o comportamento dos pais em relação à cabecinha da criança nesse processo de separação. E aí a Hilda falou sobre um relacionamento não dar certo. Aí eu trago essa questão de o que é dar certo, né? Quando a gente olha para relacionamento, a gente entende que tem duas crianças muitas vezes feridas dentro desses adultos. E aí coisas que vão, né, desengatilhando traumas e dores e tal, trazem um conflito muito grande para um relacionamento. Um relacionamento realmente precisa ser vivido por pessoas saudáveis. E quando essas pessoas, as duas pessoas não estão saudáveis, não há como um relacionamento ser equilibrado e como ter uma família estruturada. E eu muitas vezes ouço essa visão sobre separação. Antigamente tinha realmente muito um preconceito contra a separação. E hoje, algumas pessoas que eu ouço falando assim no dia a dia, elas trazem muito essa fala de antigamente as pessoas lutavam mais pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Aí eu trago aqui uma outra visão. Antigamente não se tinha a liberdade de escolher sair ou ficar em um ambiente que te fere ou não. E aí, hoje a gente tem uma recorrência de relacionamentos, muitas vezes são relacionamentos superficiais, e sim, falta um olhar mais cuidadoso para entender as suas dores e as dores do outro. Mas tem situações em que uma separação, ela é realmente a ação mais saudável a acontecer. E por isso é importante ter essa visão de adulto saudável sobre a separação. Então, a criança que está no meio, né, o filho que está no meio de uma separação, ele vai ter uma interpretação sobre tudo aquilo. No entanto, quando a gente tem adultos responsáveis, adultos saudáveis, olhando para isso, entendendo, ó, realmente essa união não funcionou, não está mais funcionando, nós fizemos o que tínhamos que fazer, tivemos os filhos e tudo mais, e agora a gente vai fazer uma ruptura nesse relacionamento de homem e mulher, mas não há ruptura da família, a família permanece.
E isso é muito importante, porque há muito ressentimento, muitas vezes, em relação ao parceiro, né, ao ex-parceiro e tudo mais, e isso traz consequências para a criança. Ela vai ouvir uma fala, ela sente, mesmo que a gente não fale, a criança sente. Se você tem um ressentimento, se você tem uma mágoa, alguma coisa, você precisa trabalhar isso, porque o seu filho está sentindo o que você está sentindo. Ele capta, principalmente ele vai captar a mãe em alguns momentos e em outros momentos, né, quando ele tem a partir daí dos 7, 8 anos, está mais na adolescência, ele já vai captar mais o pai, mas ele vai captar os pais. Então, a importância de entender sobre família estruturada, nem sempre ter uma família com pai, mãe e filhos dentro de casa é uma família estruturada. A gente, né, precisa reconhecer que não, muitas vezes aquele convívio familiar desestrutura a formação da criança. Então, não é uma família estruturada. Então, a separação, às vezes, ela vem para realmente trazer mais uma saúde para a criança, uma saúde emocional. Vai impactar a criança? Sim. Mas o que a gente precisa fazer quando ocorre uma situação como essa? Decidiu-se o melhor pela separação. Então, precisa fazer uma contenção de danos. Vai ocorrer danos para essa criança? Vai. Vai ter danos emocionais? Vai. Mas aí, qual é a melhor forma de lidar com isso? Não é trazendo ilusão, trazendo a ideia de que um dia o papai e a mamãe vão voltar a se relacionar, que vão morar na mesma casa, não. Mas sempre trazer uma fala de clareza, sem trazer nenhuma fantasia e sem demonizar o outro, né? Sem trazer uma visão negativa sobre quem tem culpa ou não. Foi uma decisão, isso é importante, foi importante o tempo que a gente esteve juntos, agora não estamos mais, decidimos assim, agora você e eu, meu filho, vamos ter a nossa casa, nós vamos ter, você vai ver o papai, ou no caso, quando é o homem que fica com as crianças, você vai sempre ver a mamãe vai ser sempre sua mamãe, o papai vai ser sempre seu papai. Trazer essas falas para a criança, dando conforto para ela. Principalmente na primeira infância, é o momento em que a criança precisa se sentir segura de que ela tem o conforto do pai e da mãe. Não importa o lugar onde o papai e a mamãe estiverem, sempre ele vai ter uma casa. Então, né, seja com um ou com o outro, os dois juntos ou separados, ele sempre vai estar amparado. Então, esse conforto emocional precisa existir. Quando a gente vê situações em que um dos genitores traz uma fala negativa sobre o outro e aí coloca a criança naquela casa, imagina como isso é terrível para aquela criança. Eu falo isso porque eu vejo isso acontecendo, né, em algumas situações em que a gente presencia dentro né, do ambiente terapêutico e tudo mais. Então, é importante sempre trazer essa contenção de danos para a criança e não criar ilusões. Então, quando ocorreu a minha separação, né, eu saí de casa com a minha filha e eu trouxe a fala para ela. Ela tinha 3 aninhos e eu trouxe a fala para ela de que agora nós vamos ter a nossa casinha. E num primeiro momento, eu não falei para ela isso, ela acordada, eu falei para ela dormindo. Ela acordou às 3 da manhã, toda feliz. Mamãe, nós vamos ter a nossa casinha, sabe? Eu achei muito impressionante como ela se conectou com o que eu falei, mesmo ela dormindo. Então, foi, né, uma decisão tomada e naquele momento não tinha como trazer uma outra explicação para a criança ou algo assim. Mas no decorrer do tempo, quando ela vinha trazendo falas no sentido de o papai e a mamãe vão voltar a morar juntos, sempre eu trazia né? A mamãe já teve essa experiência, a mamãe já morou junto com o papai e agora a gente mora separados, mas sempre dando esse conforto para ela de que ela tem espaço, tem um lugar no coração da mamãe e do papai, que papai e mamãe moram no coração dela e que a gente vai estar sempre juntos no coração dela. Então, é trazer sempre essa forma bem confortável para a criança. E não significa, por mais que a gente cuide de tudo, não significa que a criança não vai ter a percepção dela. Um dia ela vai precisar tratar isso, vai olhar, né? Mas olha a diferença de você ter um olhar cuidadoso para esse momento, do que você ter um relapso ali naquele momento de uma separação e muitas vezes ficar de forma recorrente durante muitos meses, muitos anos falando sobre né, o parceiro e falando mal e a criança presenciando tudo isso. Então, isso afere de forma né, incomensurável, não tem como a gente mensurar os danos que podem acontecer com a criança, ela ouvindo tudo isso, ela passando por uma separação traumática. Opa, um barulho.
E aí, Fabine, como que é para você, como que você vê essa questão da separação e a criança? Então, eu sou Fabine Zadorosny. Aqui as meninas já falaram muitas coisas a respeito, mas o que eu queria colocar é quanto a essa questão dos adultos saudáveis se relacionando, né? Muitas vezes, os adultos que estão ali num casamento, num relacionamento, eles estão olhando somente para si, olhando para suas próprias dores, que não foram olhadas, que não foram tratadas antes de começar, muitas vezes, esse relacionamento. Mas também lembrar que nunca é tarde para buscar esse caminho e entender como isso afeta o seu relacionamento com o parceiro, também como isso afeta o relacionamento com as outras pessoas e também com a criança, como lidar com toda essa situação com a criança. Havendo a necessidade de um rompimento, você já vai saber como conduzir. E o meu caso foi mais ou menos nesse sentido. O meu ex-parceiro, ele já tinha um processo, trabalhava a questão terapêutica, né? Ele já fazia um acompanhamento e eu também busquei nesse sentido, buscar me conhecer, buscar olhar para mim de uma forma mais profunda. E com isso nós conseguimos conduzir claro que num primeiro momento todo relacionamento, mesmo quando o rompimento é mais tranquilo, podemos dizer assim que tem um entendimento mútuo, ainda assim, nunca uma separação vai ser totalmente isenta de alguma dor ou de alguma consequência. Mas a gente conseguiu conduzir isso de uma forma bastante interessante para a criança, para o nosso filho. Nós não morávamos juntos, mas então, diferente do que a Fabiane trouxe, que falou que para a filha que teria uma nova casinha, nós já estávamos na nossa casinha. E a questão era o pai que não teria mais a convivência com a gente tão próxima, né? Mas ele nunca morou com o pai, então não foi um momento tão disruptivo na rotina dele, nas coisinhas dele, então não houve uma mudança muito grande. Apenas a presença do pai, que ficou um pouco mais distante em relação a mim e não a ele, né? Então, o trabalhar com a criança, os dois, né, pai e mãe, buscando um adultecer, né, buscando se entender e não jogar a culpa no outro, facilita muito. E para você, Simone, como que foi todo esse processo, como que é o seu entendimento na questão da separação na visão das crianças? Eu me chamo Simone Araújo, estou aqui, né? Agradeço já de antemão esse momento aqui de poder estar compartilhando aqui com essas mulheres maravilhosas, né? Estar compartilhando também experiência de vida. No meu caso, eu quero relatar sobre o processo da separação e, com relação a isso, a visão, né, do meu processo de separação. Vão existir vários tipos de processo. Então, o olhar da criança para a separação vai depender muito da atitude dos pais, né? Como foi que os pais escolheram, né, passar por esse processo de separação, de divórcio? Isso é o que vai refletir mais profundamente. No caso, por exemplo, no meu processo de separação, eu concordo plenamente com o que a Fabienne, com o que todo mundo falou, com o que a Fabienne falou, no caso, sobre qual o menor dano eu posso causar aqui, né? Claro que com a experiência de terapeuta, eu fui procurando amenizar quais os danos, né, que eu poderia suavizar nesse processo para os meus filhos. Porque a gente, quando tem a visão do lado de cá, a visão terapeuta, a gente sabe que vai ser diferente, porque nós temos todo um olhar, toda uma preparação com relação a isso. Já muitas mulheres que vão estar assistindo a gente aí, né, e homens também que vão estar assistindo aí do outro lado, a gente sabe que a separação, ela pode ser
um momento mais desafiador da vida de uma pessoa, como da vida do casal, né? Mas ele vai ser um processo de extrema dor para as crianças. Mas eu já ouvi relatos de hoje adultos que foram crianças que oravam. Eu lembro muito bem, a pessoa me fala, eu orava para que os meus pais se separassem. Então, você vê que tudo é muito relativo e vai depender muito, mas muito da estrutura familiar ao qual a criança já está inserida. Então, se é um ambiente familiar de extrema escassez, de extrema dor, né, e de extrema fragilidade ali para a criança, embora ela ame aqueles pais, ela também quer ter um ambiente de paz para ela, né? Até para que ela possa se concentrar no que ela faz, nos seus estudos, na sua vida, porque apesar de os adultos não acharem, as crianças têm uma vida própria. Elas também têm uma individualidade que muitas vezes, em sua grande maioria, é desrespeitada. Se um adulto ele não consegue respeitar o outro adulto, que é o cônjuge, como ele vai respeitar a criança que ele vê como submissa a si? Então, esse tema, né? Ele é muito desafiador, porque nós vamos encontrar famílias que eram extremamente felizes, entre aspas, né? Aquela ilusão familiar existia, daquela família doriana, que era extremamente feliz, e parecia que nada ali estava dando errado, mas que no fundo, não existia essa verdade por trás desse pano de fundo e desses bastidores. E as crianças, muitas vezes, são pegas de surpresa, porque muitas vezes são questões com os próprios pais que não envolvem a criança, e a criança não sabe lidar com isso. A criança vai sempre trazer e puxar para si a dor e a responsabilidade. Então, diante de qualquer processo de separação, toda criança vai sentir-se facilmente fragilizada, certo? Então, é sempre importante parar e entender a vulnerabilidade da criança nesse processo, a fragilidade dela e compreender as suas dores. No meu caso, que eu posso citar, que é a minha experiência, né, que foi realmente extremamente dolorosa também, no momento que os meus filhos, né, perceberam que tinha ruído todo aquele castelo, toda aquela ilusão, toda aquela construção de família que eles tinham, porque assim é o olhar para a criança. A criança ela vai ver a família como um vínculo indestrutível que realmente é. Só que muitas vezes por trás disso tem dois adultos que muitas vezes não são adultos, são crianças em corpos de adultos e que não vão saber lidar com isso. Então, esses adultos dificultam todo o processo, muitas vezes com alienação parental, desestrutura o processo e faz aquilo que eu considero que é o que é de mais nefasto na vida de uma criança, que é o processo de desconstruir aquilo que a criança entendeu como família. Porque quando a criança entende que família é um vínculo de pai, de mãe com filhos, essa estrutura ela se torna indissolúvel na cabeça da criança. Ela vai saber que o pai e a mãe, o homem e a mulher não convivem mais no mesmo lar, mas ela sabe que sempre vai contar com a estrutura da família, que é pai e mãe e filhos. O triângulo, né? É pai, mãe e filhos. Sendo que essa ponta mais frágil do triângulo sempre serão as crianças. Então, quando esse triângulo ele é quebrado, estraçalhado na cabeça da criança, isso vai acontecer porque os adultos não tiveram sensibilidade suficiente para entender que por trás de tudo aquilo tem uma estrutura familiar que na cabeça da criança é indissolúvel, mas que com alguns tipos de práticas, né,
de práticas extremamente dolorosas, eles terminam por desconstruir. E a gente tem visto isso hoje na cabeça das crianças, né? Por quê? Porque a maioria dos adultos agora, ou dos adolescentes, eles não conseguem manter relacionamentos duradouros. E isso por quê? Porque na cabeça de quando eles eram crianças, que os pais separaram, eles não conseguiram mais enxergar um vínculo de relacionamento saudável. Então, inclusive até na terapia, eles vão chegar com essa base desestruturada. E para já dar andamento aqui, né, no encerramento dessas falas, né, o que nós podemos aprender com essa gravação de hoje, com esses relatos, com tudo que está aqui? Nós podemos aprender que os términos, eles sempre serão difíceis. Sempre. Pode ser um casal que já não vivia bem, como pode ser um casal que vivia bem e em algum momento sentiu que não deveriam mais continuar juntos. O que a gente precisa passar para essas crianças é que o processo pode ser sim mais fácil para os filhos, tá? Pode ser mais fácil para os filhos quando eles veem que ambos, pai e mãe, os cônjuges, eles se respeitam e eles respeitam a estrutura familiar. A estrutura familiar os meus filhos sabem que tem uma mãe, os meus filhos sabem que tem um pai. Então, se eu respeito essa estrutura, embora eu não precise mais conviver maritalmente com o outro, mas eu respeito a estrutura familiar que foi criada aqui antes de tudo isso. Então, quer dizer, o olhar das crianças, a solução para esse olhar das crianças vão sempre estar nos adultos. Quando o filho ele expressa um comportamento que o pai não gosta ou que a mãe não gosta, esse filho está expressando um comportamento que ele aprendeu em casa, com os próprios pais. Porque os pais são o reflexo que os filhos vão se tornar. Então, eu queria deixar aqui três soluções muito práticas, tá? Para que quem está se divorciando, que a gente sabe que na visão sistêmica a gente fala que o ideal seria que nenhuma família precisasse se dissolver, mas infelizmente isso acontece, né? Por quê? Porque muitas vezes cumpriu-se ali aquele projeto, cumpriu-se aquele papel entre homem e mulher naquela estrutura do lar. Então, como enfrentar essa transição, né, de uma forma saudável, para que eu possa passar isso saudavelmente para o meu filho? Primeiro, diálogo emocional. O filho ele precisa saber que ele ainda confia naquela estrutura, embora não exista mais marido e mulher, não exista mais o relacionamento conjugal do marido e mulher, mas a estrutura familiar ela está de pé. Então, a criança passa a ter um diálogo emocional seguro e ainda confiar que aconteça o que acontecer, ela terá um pai e uma mãe próximo dela. Se existir alienação parietal, esse diálogo ele deixou de ser saudável e a criança irrui para a criança essa estrutura familiar, certo? Segundo, estratégia para que os pais, embora não convivam mais, eles possam cooperar de forma equilibrada para a estabilidade emocional do filho. Como é que a gente faz isso? Eu deixar ali, né, aquele vínculo com o filho tão forte a ponto dele saber que eu não tenho mais aquela relação conjugal com o outro, mas que emocionalmente ele vai poder ainda estar seguro dentro da estrutura familiar que foi criada. Terceiro, rotina e também segurança. Quando acontece uma quebra de vínculo assim, a criança ela
sai da rotina que ela já estava acostumada. Às vezes era almoçar em família, às vezes era o pai levava para a escola e agora o pai não vai levar mais. Por quê? Porque agora fica com a mãe. Então, são aquela rotina desequilibrada, aquilo dali, ela causa uma ruptura gigante na criança. Então, minimizar o impacto na rotina e no quesito segurança para a criança. Então, juntos, eu acredito que nós aprendemos muito mais, né? E através de todos os relatos que tiveram aqui, eu já quero agradecer esse espaço e espero que a nossa contribuição realmente também faça diferença na vida de todos que assistem. Eu vou deixar aqui, junto com as meninas e com toda a equipe, embaixo desse vídeo, você vai encontrar os nossos Instagrams, que são nossas redes sociais, para que vocês entrem em contato. Se tiver alguma dúvida, se quiser algum esclarecimento, né? Se você está passando por um momento de desestrutura familiar ou de separação, você pode entrar em contato com qualquer uma de nós e acionar e dizer ou que você deseja fazer uma sessão terapêutica, que você deseja conversar, ou então, abaixo desse vídeo, deixe sua dúvida, que nós estaremos aí respondendo, tá bom? Espero que esse programa faça a diferença na vida de todos vocês, assim como está fazendo nas nossas. Gratidão.